Estamos meditando numa série de mensagens, como a irmã Giana falou. Irmãos, é uma série de mensagens que eu vou guardar assim com muito carinho no meu coração, mas não só guardar, sabe? Tipo, na gaveta, uma série de sermões, mas no meu coração. Uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir, nas pequenas escolhas, sabe? Nas pequenas decisões, honrando a Deus no pouco, honrando a Deus nos detalhes, sabe? A gente costuma dizer que nosso Deus é um Deus de detalhes, mas quando se trata da nossa fidelidade, a gente não é fiel nos detalhes. Então, essa série de mensagens tem falado muito ao meu coração. Nessa noite, nós vamos meditar, Serei Dedicado, parte 2. Você que não cultuou conosco, não celebrou nessa manhã, você tem o privilégio e a oportunidade de, se desejar, acessar o nosso YouTube e a mensagem está lá gravada. Hoje de manhã nós falamos acerca da prioridade. Falamos da dedicação no âmbito da prioridade. Agora, nessa noite, nós vamos falar da conexão. Sabe, é tão importante quanto ser dedicado e colocar Deus em primeiro lugar é a constância dessa prioridade. Sabe, não basta a gente colocar Deus como primeiro lugar, como prioridade na nossa vida no domingo à noite. Quando chega na segunda-feira, o que acontece? Eu estou falando não é da dieta não, irmão, estou falando assim da sua vida espiritual. Porque geralmente a gente começa segunda e terça a gente esquece. Sim ou não? Segunda é a dieta e terça é o dia do lixo. Aí quarta também é o dia do lixo. Aí a gente só volta na outra segunda-feira. Mas a constância dessa prioridade, dessa busca pelo Senhor. João capítulo 15, verso 1, o Senhor Jesus diz assim, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele e todo ramo que dá fruto, ele também limpa, ele também poda, para que dê mais frutos. Você está comigo, irmão? Amém. Para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei. O ramo não pode dar fruto por si mesmo. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Verso 5. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Pai, eis aqui os nossos corações como terra fértil, Pai. Eis aqui a nossa vida diante do teu altar. Consagramos, ó Pai, a nossa vida diante do Senhor nesse momento. Te pedimos, por favor, fale aos nossos corações. Nós carecemos de ouvir a tua voz. Senhor, nós sabemos que só tu tens palavras de vida eterna. Por isso, sopra em nossos ouvidos nessa noite o teu doce Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Esses 5 primeiros versículos de João capítulo 15, o que mais destaca, assim, aos meus olhos, é a palavra permanecer.
É a constância que João aborda, que João relata, que Jesus diz para esse povo, Jesus diz para nós. E a primeira frase que eu gostaria de trazer para você é exatamente essa: a dedicação, o contrário do que nós acreditamos, não nasce de um esforço humano, ela nasce de uma conexão, o quê? Diária. Com quem? Com Jesus. Hoje pela manhã a gente descobriu uma verdade, assim, desconfortável. Que é possível nós estarmos aqui, nesse ambiente. É possível, sabe, você ter se arrepiado no momento do louvor. É possível você até ter chorado em algum momento dessa celebração ou de outra celebração. É possível que você estivesse fazendo parte, assim, de algum ministério e mesmo assim não ter Deus como prioridade. É possível a gente fazer isso tudo e descobrirmos que estamos sendo um discípulo de meio período. Ah, vocês não estavam de manhã. Assistiu? Lembra do discípulo de um período? Sabe, a nossa semana inteira temos 168 horas. Quanto tempo você dedica ao Senhor? E descobrimos que mesmo em vários grupos de ministérios aqui da igreja, e mesmo fazendo muitas coisas, e mesmo sendo muito útil, Mateus capítulo 7, versículo 22, vai dizer que alguns homens, que faziam muitas coisas também, chegaram para Jesus e disseram assim: em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós operamos milagres. E ouviram de Jesus uma palavra muito dura: apartai-vos de mim, pois não vos conheço. O que o Senhor quer de nós é um relacionamento genuíno, um relacionamento profundo com Ele, um relacionamento onde Ele não é uma parte da nossa vida, Ele é a nossa vida. Amém, irmão? Eu vou te lembrar assim, alguns eu sou de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Hoje pela manhã, a gente, sim, ficou um pouco desconfortável. Nós aprendemos também que Deus não quer um espaço na nossa agenda. Irmão, tem espaço para Deus na sua agenda? É importante. Ele precisa ser a nossa prioridade. Mas surge também uma nova pergunta. Se não surgiu, eu vou colocar aí na sua cabeça uma pergunta. Está aí na tela. Como permanecer dedicado quando a vida é tão corrida? Concorda com essa frase? Concorda com essa pergunta? Consegue pensar aí na sua semana? Consegue pensar aí na sua correria? Consegue? Amém? Como permanecer dedicado ao Senhor quando a vida ela é tão corrida? Todos nós já fizemos algumas promessas, sim ou não? Eu vou te fazer lembrar assim do culto da virada desse ano. Pensou aí no que você escreveu no balão? Foi com balão ou você, né, assim, se lembra? Ainda está naquela mesma, né? Está de pé? Glória a Deus. Ainda permanece, sabe, naquela mesma empolgação do dia 1? Muitas vezes não. Às vezes a gente diz assim, agora vai, esse ano de 2026 vai ser diferente. Verdade. Tirou o 5 do final e colocou o 6. 2025, agora 2026. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Alguém fez essa promessa? Eu sei que você não vai levantar a mão. Eu vou buscar mais a Deus.
Eu vou me dedicar mais ao Senhor. E algumas semanas depois, a gente observa que a gente está onde, irmão? No mesmo lugar. Está fazendo sentido para você? Ou é só comigo que isso acontece? Então é só comigo. Senhor, fala comigo. Por quê? Porque às vezes nós confundimos, e está na tela, nós confundimos dedicação com força de vontade. A força de vontade, ela vai se esvaindo. Aquilo que você antes tinha, aquele vigor, aquela força, depois ela faz o quê? Ela acaba. A gente se distrai. Jesus nunca disse, tentem mais. A frase de Jesus em João, capítulo 15 é, permaneçam. Permaneçam em mim, não é tentem, é permaneçam. E isso muda tudo. Se permanecer é o segredo, nós precisamos entender a primeira batalha travada com a gente, sabe? A primeira batalha, ela começa muito antes do pecado. O primeiro ponto que eu gostaria de meditar com você nessa noite é que o inimigo, ele tenta destruir a nossa dedicação através de quê, irmão? É simples. É simples. Ele sabe, Augusto, que se ele intervir assim, diretamente, naquilo que você prometeu, na promessa que você fez ao Senhor aqui no domingo, ele sabe que ele não vai conseguir. É lógico que não vai conseguir. O que ele faz então? Começa a distrair. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10, versos de 38 a 42. Observe comigo, porque a gente já saiu, sabe, irmãos? Eu vou chegar lá, mas a gente já saiu do certo e errado, amém? A gente já saiu, a gente já amadureceu. Agora não é questão de certo ou errado. Preste atenção. Marta e Maria, prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado. E uma mulher chamada Marta recebeu-o em casa. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada fazendo muita coisa. E aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. O Senhor lhe respondeu, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Mas quantas são necessárias? Uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Marta não estava fazendo algo errado, estava, irmãos? Hospitalidade. Preparando comida. Eu creio que quando alguém vai à sua casa, você prepara, né, algo para receber aquela pessoa. Perceba, nós já evoluímos entre certo e errado, amém? Quando nós recebemos algumas visitas, nós servimos aquela visita. Jesus diz que Maria, ela não escolheu a parte certa. Ela escolheu o quê, irmão? Olha no texto, por favor, para você não dizer nada da sua cabeça. Eu gostei da sua versão. A melhor parte. Tudo bem, boa parte. A melhor parte. Perceba comigo que a batalha entre um discípulo, a batalha do cristão, não acontece mais entre o certo e o errado. Está na tela, por favor. Na maioria das vezes, ela acontece entre o bom e o... Repita comigo, entre o bom e o melhor. De novo, entre o bom e o melhor. Se quisermos ser bons em alguma coisa, nós vamos precisar dizer
não para muitas outras coisas. E dizer não para o que é ruim é fácil. O problema, a nossa dificuldade, a nossa batalha é dizer não para aquilo que é bom, porque entendemos o que é melhor. A batalha, você está comigo, irmão? É dizermos não para aquilo que é bom, porque a nossa prioridade é o melhor. E o melhor é estar aos pés de Jesus. O melhor é estar aos pés de Jesus. Nos dedicarmos a estarmos aos pés de Jesus. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. No mundo como hoje, de ativismo religioso, de ter que fazer muita coisa, é exatamente aí que quem trabalha? Satanás. É exatamente aí que vem as distrações. Está na tela aí uma frase, eu gostaria de colocar para você. O diabo, ele não precisa destruir você, basta distrair você, irmão. Sabe, se ele quiser destruir a sua família, você não vai deixar. Mas ele começa distraindo você de cuidar da sua família, de priorizar a sua família, de se dedicar à sua família. Vamos falar do relacionamento com Deus? É a mesma coisa. Ele fala assim, eu vou te afastar de Deus. Você fala assim, não, jamais. Não. Mas as distrações vão fazendo com que a gente se afaste, lentamente. Está aí na tela também, por favor, Fabrini. Porque uma pessoa distraída, ela se afasta o quê, irmão? Rapidamente? Rapidamente, irmão. É lento. Deixa eu falar, uma coisa que Satanás tem é paciência. Uma coisa que Satanás tem, quando o assunto é distração, é paciência. Calma. Uma hora ele vai cair. Uma hora ele vai ceder. Uma hora ele vai se distrair, se você não for dedicado. Se você não colocar Deus como prioridade. Perceba, Maria não escolheu, Marta, né? Não escolheu o errado. Ela só não escolheu a melhor parte. Não crucifica ela, não. Perceba comigo, a pessoa, ela continua ocupada, mas ela deixa de estar o que, irmão? Conectada com Deus. Hoje existem distrações por todos os lados. Começamos, às vezes, eu gostaria que você se imaginasse, às vezes a gente começa o nosso devocional e o bendito do telefone toca. O bendito telefone chega uma notificação. Foi tão bom hoje de manhã, eu peguei o microfone e ouvi assim, ó, Shopee. Na hora que eu peguei o microfone, e não foi meu celular não, irmão. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Entende? Aí, o que você faz? Você vai olhar, vai que é uma promoção 7 do 7 na Shopee, né? Prorrogou até agora. É assim, irmão. Começamos a nossa leitura bíblica e quando nós percebemos o que está na nossa mão não é mais a Bíblia e sim o celular. Sabe, irmãos, quando eu estava digitando aqui o sermão, eu me peguei fazendo isso. Eu estava aqui digitando, mas distraído, assim, por uma boa causa, mas não é justificativo. Minha filha estava quase caindo da cama, e eu estava assim, olhando para lá, e olhando para cá, olhando para lá, me distraindo. E é sempre assim. Às vezes nós temos até uma boa desculpa para dar, para nos distrairmos. Uma boa desculpa.
Às vezes nós achamos que o diabo quer nos tirar da igreja. Irmão, você aqui distraído está fazendo a vontade dele. Ele não precisa te tirar daqui não. Você pode estar aqui, sua cabeça sabe aonde? No que você vai comer depois. Revelei, né? Qual lanchonete nós vamos? Será que o frango vai dar para todo mundo depois? Não precisa você sair daqui, assim, de corpo físico. Não, basta uma distração. Basta um pensamento. Excesso de trabalho é uma distração, irmão. Não, trabalho dignifica o homem. A gente vira até crente. Nem tudo o que ocupa a agenda, preste atenção nisso, nem tudo que ocupa a agenda da sua semana merece um espaço no seu coração. É aí que nós geramos em nós a distração. É que colocamos algumas coisas em nosso coração que precisaria ficar somente na agenda. Nem todo pecado é uma distração, mas toda distração enfraquece o nosso tempo de devoção com Deus. Eu vou repetir para você. Nem todo pecado é uma distração, mas toda distração enfraquece a nossa devoção. Toda distração nos afasta de vivermos uma vida dedicada ao Senhor, conectada com o Senhor. E assim, a pergunta muda. A pergunta muda. Nesse ponto do sermão, a pergunta é assim, vai haver distração, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Sempre. Sempre haverá distração. Aí a pergunta que eu deixo para você: como permanecer conectado? Como? Porque o texto de João, capítulo 15, diz que nós somos o ramo e ele é a videira, e nós precisamos permanecer conectados a ele. Porque se não estivermos conectados, por maior que seja o nosso esforço aqui na terra, nós não geraremos fruto. E todo ramo que não gera fruto e lançado no fogo. Não foi eu que disse. João capítulo 15. Perceba comigo, o segundo ponto dessa mensagem, já está lá? O ramo não produz frutos porque ele faz força. Ele produz porque permanece ligado à videira. Você já pegou aí? Está se esforçando muito, irmão? Está se esforçando muito para gerar fruto? Sem mim, nada podeis fazer. João, capítulo 15, Jesus não diz produzam. Perceba comigo, no mundo em que você é cobrado, no mundo em que você vale aquilo que você produz, o reino de Deus é diferente. Tem um livro muito interessante, O Reino de Deus é de Ponta Cabeça. Muito bom o livro. Com Jesus, no reino de Deus, a dinâmica é diferente. Como que é a dinâmica? Jesus não diz produzam, Jesus diz permaneça. Permaneça conectado em mim. Sabe, Daisy, o fruto é consequência de você estar conectada com Ele. Sabe, Anderson, o fruto que a sua vida vai gerar não é pelo seu esforço, é por quão conectado você está com o Pai. Sem mim, nada podeis fazer. O ramo não acorda todos os dias. Eu gostaria que você imaginasse aí. O ramo da videira não acorda todos os dias tentando fabricar uva.
não tem um esforço no ramo em produzir frutos. Ele apenas gera fruto se estiver conectado à videira. A oração, no livro que nós estamos lendo, Os Líderes, Células Excelentes, tem um período assim, uma parte do livro, uma perícope do livro que diz: a oração poupa tempo e torna tudo mais leve. Por que isso? Porque a oração é uma conversa entre você e quem? E o Pai. É uma conexão entre você e Deus. E quando nós estamos conectados, o mundo espiritual se move e o mundo natural responde. Aleluia. Quando nós movemos o sobrenatural com o poder da oração, o natural tem que responder. A oração, ela poupa tempo e torna tudo mais leve. Ficamos tentando muitas vezes gerar resultados. E líderes de célula, se você não tem uma vida de oração, por mais dedicado que você seja com as tarefas, por mais dedicado que você seja com o resultado, mais falho você será. Ficamos tentados ou tentando gerar resultados, quando na verdade precisamos obedecer à voz daquele que governa sobre todas as coisas. Nós precisamos estar conectados com aquele que tem autoridade no céu e na terra. Põe para mim Mateus capítulo 28, versículo 18, por gentileza. Você está comigo, irmão? Põe o 19, por favor, o 19 que a gente gosta. Olha aí. Portanto, fazei discípulo de todos. Quem deu essa ordem? E Jesus, no versículo 18, ele diz assim para nós: toda autoridade me foi concedida no céu e na... Aí o 19 continua: portanto, vão e façam discípulos. A autoridade está com quem? Com Ele. A autoridade está com Ele. Foi-me dada toda a autoridade, portanto, vão. Portanto, vão. A vida da videira passa por Ele. E é isso que produz fruto. O problema é que nós estamos indo, tentando fazer discípulos com os nossos braços, com as nossas estratégias, com as nossas habilidades humanas, tentando ser dedicados com a nossa própria força. Lembra que dedicação não tem a ver com força de vontade, porque a força de vontade que você tem agora, logo ela se esvai. Mas aquele que tem toda a autoridade está conosco, no céu e na terra. Toda a autoridade foi concedida a Ele. E interessante, irmão Augusto, que a gente gosta do final do versículo: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação. É interessante. Volta lá, por favor, o texto. E eis que estou convosco todos os... Irmão, dá um conforto, não dá? Não dá uma alegria? Não dá uma vontade de vencer? Não dá uma vontade de se levantar? Só que ele falou isso para quem? Para quem está indo e fazendo discípulos. Ele diz assim, irmão Augusto: se você for no seu caminho, fazendo discípulos, batizando, ensinando a guardar tudo que eu vos tenho ordenado, eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. O texto diz isso.
Consegue entender isso, irmão? O texto diz isso. Nós fazemos às vezes exatamente o contrário. A gente tem essa tendência, sim ou não? De inverter as coisas. Nós tentamos produzir paciência. Nós tentamos gerar por nós mesmos alguns mecanismos que vão gerar em nós paciência. Nós tentamos também produzir alguns ritos que vão gerar em nós santidade, domínio próprio, alegria. Mas o fruto não é fabricado. O fruto é consequência de estarmos conectados ao Pai. Uma vez que nós estamos conectados ao Pai, temos paciência. Uma vez que estamos conectados com Ele, nós vivemos em santidade. Uma vez que nós estamos conectados com Ele, nós temos o fruto do Espírito, domínio próprio. Nós temos alegria, porque nele há a plenitude da alegria. Amém, irmão? Quanto mais ligado à videira, quanto mais conectado à videira, mais frutos a nossa vida gera. O contrário também é verdade. Quanto mais distante, mais esforço, mais força, mais cansaço, mais correria e menos resultado. Você está comigo, irmão? Está distante, não? Não, né? Por isso Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Repare uma coisa, ele diz, nada podeis fazer. Ele não diz, sem mim, vocês podem fazer algumas coisas, não todas, mas algumas, é isso? O texto diz, o que diz para mim e para você isso é que disciplina sem presença vai gerar peso para nós. Podemos ser muito disciplinados, muito regrados, sabe? Mas sem presença vai gerar fadiga. Sem presença vai gerar um fardo. E o fardo dele é leve. A religião colocava sobre os seguidores da religião um fardo assim que eles não podiam carregar. E essa religião estava cheia de regras, mas vazia de presença. Talvez nós estamos vivendo isso, irmão, nos tempos de hoje. Uma religião, um ativismo religioso que tem gerado, sabe, depressão, ansiedade, que tem gerado em nós fadiga emocional, porque não tem presença. Esforço sem Cristo gera cansaço. Se você estiver escrevendo, anota isso. Esforço sem Cristo gera cansaço. Está aí na tela uma frase. Não é a intensidade do seu esforço que vai transformar você. O homem por si só não tem poder de se salvar. Santiago, assim, o mais correto que você tente andar, você não consegue salvar a você mesmo. É graça, favor e merecido. É graça, é presença, é amor que nos constrange. O texto de Romanos, capítulo 5, eu acho que é o 25, vai dizer: e Cristo, e nisso, revelou o seu amor por nós, porque nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Sabe, irmão Augusto, hoje você é um novo homem, mas o Senhor te amou e te livrou de muita coisa quando você estava lá, ó, revirando o lixo de Satanás. Ele nos amou. Prova desse amor, nós estamos aqui hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele te deu a oportunidade de receber essa mensagem. Ele te deu o privilégio de perceber o quão distante você está dele, mesmo estando aqui. Mesmo estando aqui.
Mas, pastor, ainda estou com uma pergunta: como permanecer dedicado, conectado todos os dias? Eu trouxe assim uma maneira extremamente prática, extremamente didática. Preste atenção comigo. Toda dedicação, ela precisa de um plano. Sabe, irmãos, quando nós queremos tirar a nossa conta do vermelho, nós precisamos de um plano, sim ou não? Um plano financeiro. Quando nós queremos fazer uma reeducação alimentar, nós precisamos de um plano alimentar, sim ou não? Às vezes nós procuramos um nutricionista, e ali ele passa, de acordo com a nossa rotina, de acordo com assim, o que a gente gosta, e vai moldando um plano alimentar. Tem também aquele plano chamado cartesiano, que eu não sei nem para que serve, mas é um plano também. E tem um plano de treino. Você gostou do plano cartesiano? Eu não sei nem o que é isso, eu lembrei e coloquei. Plano de treino, irmão. Para a gente ter uma vida mais saudável, sabe? O corpo mais ativo. Mas por que quando se trata das coisas espirituais, porque quando se trata das coisas espirituais, nós queremos sentir? Hoje eu sinto que eu quero ler a Bíblia. Hoje eu quero orar. Amanhã eu, não estou querendo muito. Hoje eu quero ir à igreja. Hoje eu vou à célula. A gente virou uma geração sensitiva. A gente não tem um plano. Quando se trata das coisas espirituais, a gente quer que simplesmente aconteça. A série de mensagens, qual o nome? Pensa à frente. Não vai acontecer. Vira para a pessoa que está do seu lado assim: não vai acontecer. Não vai. Se simplesmente você quiser que aconteça, se você não tiver um plano. Irmão, algo interessante quando nós falamos de videira, é porque a videira, geralmente, ela tem uma treliça. Lembra disso? A treliça e a videira, lembra disso? Depois você pesquisa aí, videira e treliça. E tem um livro muito bom, se você quiser adquirir, A Treliça e a Videira. Uma videira sem apoio, ela vai crescer no chão. Crescendo no chão, ela produz menos. Crescendo no chão, ela adoece mais rápido, porque está mais vulnerável. Ela fica vulnerável, mas quando existe uma treliça, ela sobe e cresce saudável. O que seria essa treliça? O plano. O que seria essa treliça? Uma regra usada pelos antigos, que significa isso, uma regra, uma estrutura. Você está comigo? Uma rotina espiritual. Lembra de Daniel? Nós falamos isso, nós falamos sobre ele uns pontos atrás, uns sermões atrás. E Daniel orava quantas vezes ao dia? 3 vezes ao dia. Quanto tempo que durou o jejum de Daniel? 21 dias, interessante. Tem um tempo, tem um período, tem uma rotina. E por que a gente não quer rotina? E por que a gente não se policia? E por que a gente não se dedica na rotina das coisas espirituais? Jesus buscava lugares isolados. Para quê, irmão? Para orar. Moisés, a mesma coisa. Em Êxodo capítulo 33, nós vamos ver Moisés armando a tenda. Para falar com quem? Face a face com Deus. O que era isso, irmão? Dedicação. O que era isso? Um plano. Eu vou falar com o Senhor. Lembra do Éden? Era quantas vezes que o Senhor vinha para falar com eles? Interessante, tinha um período ou não tinha? Era no final Tinha um período? Por isso nós vamos falar sobre 3 decisões antecipadas, se queremos viver uma vida dedicada ao Senhor. A primeira dela, decida um tempo, irmão. Antecipadamente, decida um tempo. E isso aqui é muito interessante, porque quando você decidir o tempo, Satanás também vai decidir um tempo para você. E quando você estipular o tempo,
Satanás vai mandar também para você o que, irmão? Distrações. Sabe, irmão? Sabe qual é o melhor dia para você fazer um negócio? No dia do culto. Sabe qual é o melhor dia para você vender um terreno? Se você abrir lá, um domingo, irmão, você não vai querer mais vir na igreja. Que bom, pô, o negócio é a distração, é a maneira que Satanás tem de nos distrair, de tirar a gente da presença. E às vezes enche os nossos olhos, irmãos. É com coisa boa, é com coisa ruim não, ele não sabe brincar não. É com coisa boa. Você está comigo? Decida um. Não espere, irmão, sobrar um tempo. Às vezes nós entregamos para Deus a sobra. Eu já falei para você, se tiver algum irmão nessa igreja com insônia, leia a Bíblia à noite. É uma maravilha, irmão. Não é, irmão? É uma maravilha. Não estou conseguindo dormir. Abriu um João, buf. Dorme que é uma beleza, irmão. Dorme que é uma beleza. Não espere sobrar tempo. Priorize. Qual é o melhor horário para você? Tem gente que rende mais à noite. Tem gente que rende mais de manhã. Eu rendo mais quando as meninas estão dormindo, independente do tempo, independente do horário. Vocês já entenderam aqui mais ou menos, né? Viu, né? Isaac estava quietinho durante esse tempo todo. Agora, irmão, acabou. Olivia voltou. Glória a Deus. Sabe, irmãos, decida um tempo. Decida as primeiras horas do seu dia. Dedique as primícias do seu dia ao Senhor. Decida um tempo. A segunda decisão, decida também, irmão, um lugar. Sabe, esse negócio de lugar ficou famoso naquele filme, né? Quarto de Guerra. Mas aí o quarto que era de guerra já virou o quarto da muamba. O quarto que era de guerra virou o quarto da bagunça. Irmão, arruma aquilo lá. Volta a fazer daquele lugar o seu lugar de oração. Volta a resolver as coisas da sua casa em oração. Volta a separar um lugar. Sabe, Jesus tinha os seus lugares de solitude. O apóstolo Paulo, ele chegava numa cidade, a primeira coisa que ele procurava não era um restaurante, era um lugar isolado para orar. Era um lugar que ele poderia falar com o Senhor tranquilamente. Nós também precisamos um lugar onde a nossa alma aprende a reconhecer a voz de Deus. Eu já falei sobre isso aqui. A ovelha conhece a voz do seu pastor é no deserto. Porque no deserto só tem ela e o pastor. Só tem ela e o pastor. Aí quando a gente volta para a cidade, para o barulho, sabe identificar. Às vezes o Senhor está te levando para um deserto, é para você reconhecer a voz dele, irmão. Às vezes o Senhor está te levando para alguns lugares que você está se sentindo sozinho, para você se lembrar, eu estou com você. Eu estou com você. Decida então um lugar. E decida também, terceira decisão antecipada, decida um plano. Como assim, pastor? Sabe, irmão, um livro da Bíblia para você se dedicar na sua leitura. Sabe, irmão, ore mesmo ao Senhor. Não diz que orou, não. Às vezes a gente tem esse costume. Às vezes o Wagner traz alguma coisa para mim, irmão, vou orar por você. Orou? Nem eu. Orou? Nem eu. Ora na hora, irmão. Ora na hora, para o que você estiver fazendo e ora. Dedica um tempo de oração, decida um plano, escreva, irmão. Tenha um caderninho de anotação dos seus momentos com Deus. Memorize versículos bíblicos, adore, mas não improvise todos os dias. Tenha um plano de leitura, de momento devocional, planeje. Porque quem não planeja, e isso é muito interessante, isso é muito importante.
Às vezes, quando nós falamos de planejamento, parece tudo muito friamente calculado, mas eu gostaria de te ensinar uma verdade. Quem falha em planejar, planeja falhar. Vou repetir para você. Quem falha em planejar, planeja falhar. Você tem planejado o seu tempo com Deus? É por isso que nós temos falhado no nosso momento com Deus. Porque nós não planejamos. O que é prioridade entra na agenda, mas o que não entra na agenda nunca será prioridade. Por isso eu vou perguntar a você mais uma vez: tem espaço para Deus na sua agenda? Quando você sabe, às vezes, que a vida está acabando, e isso é muito interessante, aí aquilo que realmente importa salta aos nossos olhos. Essa semana eu fui a um velório, e assim, eu não quero profetizar isso para você, mas assim, acho que todo mês você tinha que ir a um velório, para você redefinir as prioridades da sua vida, para você rever aquilo que realmente importa. Para a honra e glória do Senhor, fui a um velório de uma irmã crente de verdade, que dedicou a sua vida para viver o propósito de Deus na vida dela. E que testemunho lindo, que testemunho lindo. Sabe, ninguém lamenta num momento como esse, você está comigo? Ninguém lamenta num momento como esse, assim, poxa, minha vida está por um triz, eu queria ter assistido aquela série. Ninguém lamenta isso. Ninguém lamenta assim, eu queria ter passado mais tempo nas redes sociais. Os arrependimentos são outros. Eu gostaria de ter amado mais. Eu gostaria de ter buscado mais a Deus. Eu gostaria de ter me dedicado mais ao chamado que o Senhor tem para a minha vida. Eu gostaria de ter vivido o que realmente importa. É isso que nós pensamos e refletimos, e às vezes lamentamos, quando nossa vida está por um triz. Para a honra e glória do Senhor, a sua vida não está por um triz, eu não sei. Mas o Senhor te chamou aqui, te convidou aqui nessa noite, te trouxe até aqui nessa noite, para você refletir aquilo que você tem dedicado, os seus dias. É por isso que nós estamos meditando nessa série, porque pensar à frente significa viver hoje de maneira que glorifique a Deus e assim viver de maneira que não produza arrependimentos amanhã. Está aí, pensar à frente significa viver hoje de uma maneira que glorifica a Deus. É viver hoje de maneira que honre o sacrifício de Jesus na cruz. É viver hoje de maneira que glorifique ao Senhor e também de uma maneira que não produza arrependimento amanhã. Talvez você está aqui nessa noite, irmãos, arrependido de algo que você fez ontem. Sabe, o que você fez ontem você não controla, mas o que você vai fazer amanhã você pode decidir hoje. E a minha oração é que você decida hoje estar mais conectado com Deus. A minha oração é que você saia desse lugar mais conectado com o Senhor, dedicado a fazer isso, não só hoje, não só no momento, não só mais uma promessa, mas dedicar a fazer isso todos os dias, permanecendo na videira que é Cristo, para que a sua vida gere os frutos pelo qual o Senhor te fez, irmão. Você nasceu para gerar fruto, mas você só vai gerar fruto se estiver conectado à videira. Sem Ele, nada nós podemos fazer. Sabe, o inimigo está deixando você acreditar que você está fazendo ou produzindo alguma coisa. Sabe, irmão, ontem eu ouvi algo muito interessante. Carro de funerária não tem reboque. Nada do que você está produzindo de bens materiais vai com você. Nada. Sabe, aquela dedicação dos seus dias, se bobear, irmão. Eu não vou falar aqui, não vou falar isso não. Se bobear, fica tudo aí. Se bobear não, vai ficar tudo aí. Se bobear, nem vão se lembrar de você.
porque você deixou herança e não deixou legado. A sua vida é para gerar legado. Pare de dedicar a sua vida para gerar herança, bens materiais. Dedique a sua vida a estar mais conectado com Ele. Dedique a sua vida. Queria que você fechasse os seus olhos. Talvez você esteja perto da igreja. Talvez você esteja aqui presente, irmão. Presente nesse lugar, mas de corpo presente somente. A sua vida está longe da videira. Talvez você esteja aqui, mas o Espírito Santo te convenceu de que você está longe da videira. Talvez você está ocupado demais com as coisas de Deus, mas desconectado dele. O mesmo convite de Jesus em João capítulo 15 é o convite dessa noite. Permaneçam em mim. O convite nessa noite é para você permanecer. Não é um convite para você tentar mais. Não é um convite para você fazer mais. É um convite para você permanecer ligado a Ele. Não é sobre produtividade, é sobre conexão entre você e Deus, irmão. É sobre conexão entre você e a videira. Porque quando a gente permanece nele, o resultado, os frutos são consequência. E você está se perguntando, por que eu não gero fruto? Por que a minha vida não frutifica? Por que eu não gero fruto? Porque não, esquece isso. O fruto é consequência da sua conexão com Deus. O Senhor te trouxe até aqui para você se conectar com Ele. O Senhor te trouxe aqui para você ter a consciência e se arrepender do quão distante você está dele. Quando estamos conectados com Ele, a nossa vida frutifica, irmão. Sabe, nós vivemos a verdadeira paz que excede todo entendimento. Nós vivemos, quando estamos conectados com Ele, a plenitude da alegria, uma alegria que não é passageira, uma alegria que não é circunstancial, a alegria da doce presença de Deus. Pare de buscar a sua alegria em circunstâncias, porque a palavra de Deus também diz: no mundo tereis aflições. As aflições são uma verdade para nós, mas o que difere é quem está no barco da sua vida, irmão. O que difere a casa que caiu, que o vento soprou e que ela se desmanchou. A diferença está na base, em quem ela está edificada. Sabe, irmão, onde a sua vida está edificada? Em quem você está conectado? Com quem você está ligado, irmão? Sabe, quando nós estamos conectados com Ele, a santidade, irmão, é a nossa busca diária. Qualquer coisa que fira a nossa santidade, nós rejeitamos. Quanto mais próximo dEle nós estamos, mais santos, mais puro, mais purificado nós somos. Por isso o convite nessa noite é você se dedicar a estar conectado com Deus. O convite nessa noite é: permaneçam, independente das circunstâncias, permaneça. Independente dos ventos contrários, permaneça. Não desiste não, irmão. Certifique-se de que essa vida está ligada à videira. O fruto é consequência. Quando nós estamos conectados a Ele,
quando nós permanecemos conectados a Ele, nós encontramos força. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O problema é que a gente fala esse versículo, mas nós não estamos conectados. E se nós não estamos conectados, não é Ele que nos fortalece. O apóstolo Paulo, quando escreveu isso na carta de Filipenses, capítulo 4, verso 13, ele, assim, a carta da alegria foi escrita numa prisão. A carta aos Filipenses foi escrita na prisão, mas mesmo na prisão, o apóstolo Paulo estava conectado com Deus. O problema é que nós estamos escolhendo o lugar para estar conectado com Ele. O lugar é onde você está agora. O lugar para você estar conectado com Deus é onde você está agora. Pare de olhar para as circunstâncias. Olhe para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Certifique-se de que a sua vida, irmão, está conectada com o Pai. Certifique-se de que a sua vida está conectada com a videira. Pare de olhar os frutos. Permaneça conectado à videira. E aquilo que começou com uma decisão, serei dedicado. A minha oração é que a partir de hoje se torne um estilo de vida. Eu sou dedicado. Eu sou dedicado a Deus. Eu sou dedicado todos os dias da minha vida em colocar Deus como prioridade e me certificar de que eu estou conectado 24 horas por dia com Ele. Independente do que eu for fazer, se eu vou dar um passo, eu conecto com o Senhor. Eu pergunto: Senhor, qual é a sua vontade? Antes de dar o passo, antes de ir para a guerra, antes de servir, eu estou conectado com Deus. Senhor, toca em nossos corações nessa noite. Revele, ó Pai, o quão distante, o quão desconectado nós estamos do Senhor. E receba, Pai, o nosso coração arrependido por tantas distrações. Receba, Pai, o nosso coração arrependido por tão distante nós estarmos do Senhor. Senhor, receba o nosso coração arrependido por achar que por estar servindo nós estamos conectados. Senhor, receba o nosso coração arrependido por cair nas ciladas de Satanás, nas distrações de Satanás, por nos contentarmos com uma vida de prazer barato, enquanto o Senhor oferece para nós uma vida em abundância. Nos perdoa, Deus, por trocar aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Mas muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu a oportunidade nessa noite de me arrepender dos meus maus caminhos. O Senhor me deu a oportunidade de abrir os meus olhos espirituais. Obrigado, Senhor, porque eu saio dessa noite, dessa celebração, uma nova criatura. Eu saio dessa celebração reconhecendo que eu era dedicado para muitas coisas, mas hoje eu decido ser dedicado ao Senhor, a buscar o Senhor em primeiro lugar na minha vida, e me comprometo, Senhor, a me dedicar ao Senhor por o resto da minha vida.